Nosso bondoso Deus, amado Pai que habita nos altos céus, queremos Te agradecer por esta manhã de vida que o Senhor nos concede. Queremos agradecer porque o mundo está chorando num dia como hoje, com tantas pessoas enfermas, amigos que estão entre a vida e a morte, mas a Sua misericórdia alcançou a cada uma aqui presente e nos trouxe em saúde e segurança até esse local. Amém. Só isso já é um motivo de ficarmos aqui horas agradecendo a Ti. Amém. Agradecemos também porque as boas circunstâncias são completas e temos o privilégio de estar aqui esquadrinhando as Escrituras. Amém. Talvez se estivéssemos no nosso lar, estaríamos nos afazeres do dia a dia, mas aqui estamos tendo a oportunidade de ler muitos versículos e ter um contato mais íntimo com Sua Palavra. Amém. Continue conosco, que o Seu Espírito Santo possa mover-se aqui em nosso meio. Amém. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então vamos avançando. Me perguntaram como é que faz para fazer as conexões. De maneira resumida, eu diria que o interessante, quem quiser aprender a fazer essas conexões, é ler o livro pelo menos 10 vezes ou 15 vezes, porque aí você vai se familiarizar com o conteúdo e naturalmente vai poder fazer conexão. Nós não podemos fazer conexão com aquilo que nós não conhecemos. Se eu não sei da existência de um plug ali, logo eu não posso conectá-lo. Então, ler e ler. Capítulo 5. Nós acabamos de ler o primeiro verso, que ainda pertence ao capítulo 4, digamos assim, no mesmo assunto. E agora o verso 2 tem um título, aqui, mas o título Predição do Nascimento do Messias. Mas tu, Belém Efrata. Esse mas é interessante, mas está em contraste com alguma coisa? A minha não tem, não. Não? A minha começa, e tu, Belém Efrata. Ah, e tu, tá. E tu, mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, apesar disso, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o remanescente de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Então esse versículo 3 aqui lança luz clara de que a que está grávida, em cima espera Jesus, né? Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto der à luz. Certo. Jesus nasceria em Belém Efrata. Então, agora temos um período de tempo, né? Então, depois do nascimento de Jesus, dentro do contexto, porque então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Então, porque Jesus, na cruz, recuperou o primeiro domínio. Irmãos, eu incentivo vocês a estudarem depois sobre o retorno aqui do primeiro domínio. É um assunto interessante entender ali a questão de Adão cedendo o direito para Satanás governar, todo esse esquema. Então, de maneira legítima, não vou usar a palavra legítima, mas na verdade, Satanás ele conseguiu, pelo engano, conquistar o posto de líder desse mundo. Então, da mesma maneira, Jesus veio e ele também, de maneira muito clara, falou: por direito eu vou conquistar também. E reconquistou o domínio. Para isso, veja o finalzinho do último vídeo, A Vocação dos Gentios, parte 1. E aqui agora, olha só, temos o app da Bíblia White, que uma novidade nessa nova atualização é o Dark Mode. Você pode, à noite, ter a tela preta com a letra clara. Olha só. Então, volta aqui para a Bíblia. É Miqueias 5, verso 2. E aqui você aperta em King James Version para ver a versão em inglês. But thou, Bethlehem, Ephratah. Aqui no caso está o but, né? 5, verso 2. Então aqui está o but. Para dúvida, a gente pode sempre ver como está em inglês, esse KJV. Tá. Enfim, vamos agora... Silver, mas por que de repente... Isso aí, uma profecia messiânica, estava falando da restauração do povo judeu, e como coroação, que seria depois do exílio, né? Viria Jesus. E isso iria se cumprir, plano A.
Exatamente. Não tem nenhuma aplicação para o tempo do fim. No verso de... Não, na verdade o verso 2 realmente é o nascimento de Cristo, seria difícil aplicá-lo para o tempo do fim. Agora o verso 3 estende sim, né? Ó, o então aqui já lança para momentos futuros. Ó. Portanto, os entregará até o tempo que aqui está de parto tiver dado à luz. Então, depois que ela deu à luz, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Isso aqui, na verdade, até se cumpriu palidamente. Sabem quando? Se cumpriu palidamente. O restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Se cumpriu palidamente, por exemplo, no Pentecostes, né, que já foi depois do nascimento e morte de Jesus. Nesse momento, muitas pessoas recorreram aos judeus ali, no dia do Pentecostes. Mas a aplicação maior vai ser para o final. E também... Ellen White fala no Mateus 88, volume 1 ou 2, que fala que perdemos Jesus de vista. E quem que trouxe Jesus de volta, um pouquinho antes daqui da restauração? Foram Jones e Wagner. Eles eram dois funcionários, né? Jovens, entusiastas, ali não eram líderes, era como se fosse Belém e Efrata, né? Não tenha baixa autoestima. Vocês, né? De ti, Jones e Wagner, sairá Jesus novamente. A estrela da manhã, quem sabe, né? Então, o verso 3, a parte final, a parte A do verso 3, dado à luz, realmente se cumpriu nos dias de Cristo, lá quando ele nasceu, etc. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E o verso 4, e ele, Jesus, permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os confins da terra. Irmãos, na verdade, o nascimento de Jesus aqui dentro do pensamento maior é como se ele fosse novamente o patê do pão. Inicia falando sobre a chuva serôdia, vai concluir o capítulo 5 falando sobre chuva serôdia, e nesse interim, ou nesse interregno aqui, nesse período central, falou sobre o nascimento de Jesus. Quando a gente entende essa estrutura, dá para a gente entender, né, que Jesus é o início e o fim da chuva serôdia, ou seja, sem ele ser o centro, não tem chuva serôdia. O Espírito Santo me exaltará, Jesus falou, né? A mensagem de Cristo. Então, dentro dessa perspectiva aqui, quando nós estamos no capítulo 5, verso 4, é claro aqui alto clamor. E o nome de Cristo será engrandecido até os confins da terra. Capítulo 5, verso 7, o remanescente de Jacó estará entre muitos povos. 5, verso 8, o restante de Jacó estará entre os gentios. Verso 15, e com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não ouvem, as pragas. Então, fecha a cronologia aqui, a chuva serôdia, fechamento da porta da graça, capítulo 5, verso 15, as pragas caindo. Então, aqui nessa estrutura, a gente percebe que, na verdade, Cristo é que precisa ser exaltado, porque sem ele não tem chuva serôdia. Amém. E é o que o céu faz, né? Digno é o Cordeiro, e exaltando a Cristo. Vamos continuar lendo, então? Verso 5. Verso 5. Então, depois que falou que ele permanecerá e apacentará, esse Jesus... esse aqui de Belém Efrata, né? Verso 5, e este homem será a nossa paz. Quando a Síria entrar em nossa terra e quando pisar em nossos palácios, então suscitaremos contra ela 7 pastores e 8 homens principais. Aqui novamente segue a mesma perspectiva de profecia para Judá. Por quê? Porque a Síria não destruiu ou não intentou tanto contra Israel, Samaria, que eles viviam em acordo. Quem destruiu Samaria em 722 foi a Síria. Mas a Assíria sempre prejudicou muito Israel, né? Judá no caso. Lembra lá no capítulo 36 e 37 de Isaías, que o rei da Síria falou que era para eles pedirem perdão, se humilhar e tudo mais, e aí Deus matou 85 mil assirianos. Então, a Síria, sim, era um poder que prejudicava Israel. Então, nós estamos falando aqui, no capítulo 5, 4 em diante, Deus trazendo profecias para Judá, o reino do sul. Os 7 pastores e 8 príncipes,
Tudo isso aqui tem uma conotação para o tempo do fim. E mesmo assim tem coisas difíceis de se entender. Por exemplo, como se entenderia no tempo do fim esses 7 pastores aí e 8 príncipes? Pois é. Verso 6, né? Não, verso 5. Desculpa, aqui é... Não, porque no 4 é alto clamor, no 7 é alto clamor. Suscitaremos. Quem que suscitará? Deixa eu ver aqui como é que está em inglês. Se está correto. 5 versos 7. E esses pastores e príncipes vão destruir a Síria e Babilônia. Babilônia aqui é Nimrod, né? Nimrod deu origem a Babel, Babel, Babilônia. Peraí, desculpa, verso 5 aqui. 5:5. And this man shall be peace, and the Syrian shall come unto our land. And when he shall tread in palaces, then shall we raise against him. Então nós suscitaremos contra ele. Nós suscitaremos contra ele 7 pastores e 8 homens principais. Quem que é esse nós que está falando? Nós aqui somos aqueles que têm a Cristo como, por exemplo, e este será a nossa paz. Aqui é o povo falando, este será a nossa paz. Certo. Quando a Síria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, É o povo de Deus, levantaremos contra eles, o povo de Deus falando, 7 pastores e 8 príncipes. Talvez poderia ser na tempestade, o povo de Deus não escolhe líderes novos. Podem ser líderes, né, no povo de Deus. Mas o verso 6 diz, estes consumirão a terra da Síria, a espada e a terra de Nimrod nas suas entradas, Nimrod e Babilônia. Assim nos livrará da Assíria quando vier à nossa terra e quando calcar os nossos termos. E aí o verso 7 volta à linguagem de alto clamor novamente. Quer ler o verso 7? E esse agora é o nosso hino tema, né? E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda pelos filhos dos homens. E o 8 segue na mesma tônica. E o restante de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos. Irmãos, esses 2 textos aqui são bem interessantes, porque, deixem aberto aí, olhem Sofonias aqui. Sofonias capítulo 3. Sofonias. Isaías, Sofonias. Está para lá ou para cá? Para frente. Está para frente. Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Todos estão lá em Sofonias 3? Amém. Sofonias 3, verso 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. É um texto profético também. A que povo Sofonias está se referindo aqui em Sofonias 3,13? Quem? O remanescente. 154 mil não se achou na sua boca. Exatamente. Apocalipse 14:5. Deixem aberto aqui em Sofonias e olhem Apocalipse 14:5. Então, Sofonias 3:13 diz, o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Onde é que está? Mas serão apacentados e deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Certo. E agora vamos para Apocalipse. Agora Apocalipse 14:5 diz, e na sua boca, se referindo aos 144 mil, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, Isaías 3:13, Sofonias 3:13, quando fala do remanescente de Israel, que não comete iniquidade, nem na sua boca se acha língua enganosa, é uma alusão aos 144 mil, ok? Deixem aberto aí em Sofonias ainda, deixem aberto aí. Então, quando nós lemos aqui em Sofonias 3:13, que diz o remanescente de Israel não comete iniquidade, a gente pensa no sentido genérico, né? O remanescente que não comete iniquidade está dentro da igreja remanescente hoje, dentro do adventismo, etc. Mas quando você vai em Miqueias 5, aqui diz aonde está esse remanescente. Eu acredito que é boa parte dele.
Miqueias 5, verso 7. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos. Isaías 5, 8. O remanescente de Jacó estará entre os gentios. Então, na verdade, onde está a grande massa do povo de Deus? Biblicamente falando, está entre os gentios. Não está no nosso meio. E quando você vai... Nós não vamos fazer isso porque fizemos no MV passado. Quando vocês vão para Sofonias capítulo 3, novamente, vocês vão ver que esse remanescente de Israel que não comete iniquidade, segundo o verso 10, está além dos rios da Etiópia. Uau. Então, veja bem a perspectiva. Quando Sofonias escreveu, ele escreveu isso de Jerusalém. Ele vivia em Jerusalém, ele era... Eu esqueci de onde ele era. Mas ele vivia em Jerusalém. Quando ele escreveu esse livro, ele falou assim, olha, o remanescente de Israel está além dos rios da Etiópia, então está depois, mostrando mesmo que geograficamente esse remanescente está bem longe, está bem longe de Jerusalém. Ou seja, não só está bem longe, como está do outro lado do rio ainda. Aí se vocês conectam isso a Isaías 18, fica muito bonito, porque Isaías 18, vocês vão ver a mesma perspectiva. 18, verso 1, além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores. E lá vocês vão ver que esses zelosos adoradores foram um presente dado ao Senhor no Monte Santo do Senhor. Apocalipse 14, 1. Então, da mesma maneira, dá para conectar com os eventos finais ali, fechando com 144 mil. Avançamos? Vamos avançando. Capítulo 5. 5, verso agora 8. Também o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitas pessoas, como um leão entre os animais do bosque. Como é que um leão fica entre os animais do bosque? Quem é que gosta de assistir documentário aí, Samuel e Henrique? Como é que o leão fica? Assim, um leão entre os animais do bosque, como um leão novo entre os rebanhos de ovelhas. Então, mas que vai matar ou não? Não, aqui é interessante, na verdade, eles estão convivendo, né? Estão convivendo juntos, acabou a briga aqui. O qual, quando passar, as pisará e despedaçará. Mas então sim, sem que haja quem as livre. Não, na verdade não tem harmonia não, o bicho está pegando, né? É verdade, então isso aqui vai vir logo, daqui a pouco, mas ainda aqui, quem seriam essas que o resto vai ser um leão que vai devorar? Será que seriam falsas ovelhas? Está vendo? Tem coisas que são explícitas, mais fáceis, né? O restante de Jacó estará em muitos povos e tal. Agora, a Bíblia não é desconexa. Então, de alguma maneira, a gente teria que de harmonizar esses leõezinhos com ovelhas ali. Algumas em harmonia e outras em conflito, né? Talvez são lobos em pele de ovelha. Mas uma coisa eu sei, nós não somos evangélicos, que dizem que tem coisas na Bíblia que é velado. Tem coisas que Deus não escreveu pra gente. Eu acredito que tudo que está aqui é pra gente. Não existe para mim essa ideia de que, não, isso aqui não é pra gente não. Então para que estaria aqui? No entanto, existem coisas veladas, como diz Deuteronômio 29, mas eu não creio que seja esse o caso. Olha, então, nós precisamos, mesmo que haja alguma dúvida, esperar até que Deus veja que é conveniente nos revelar. Pode ser que, vamos deixar em stand-by, isso aí é um mistério, e não nos preocupemos tanto nisso, quebrar a cabeça, buscar comentários, e, não entendo. Não, deixa em stand-by, que é seu tempo. Veja lá o capítulo Expulsa do Caminho a Cristo, Verdade Plena. Então, próximo verso 9. A tua mão será exaltada sobre os teus adversários. A mesma ideia aqui, né? E serão exterminados todos os teus inimigos. Então essas ovelhas aqui, aparentemente eram inimigos. Eram concorrência entre os rebanhos de ovelhas, entre os animais do bosque, inimigos. Verso 10. Naquele dia, diz o Senhor, exterminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. Eu entendo que isso aí são carros de guerra, né? Despedaço a lança e queima os carros no fogo. Igual o capítulo 4, esse verso aqui, que fala que vai quebrar a foice. Isso, instrumentos de guerra, né? Destruirei os teus carros e destruirei as cidades da tua terra e derribarei todas as tuas fortalezas.
Tirarei as feitiçarias da tua mão e não terás adivinhadores. Arrancarei também as tuas imagens esculpidas e as tuas imagens erguidas do meio de ti, e não adorarás mais a obra das tuas mãos. Gente, então eles faziam isso, mas mesmo assim eram remanescentes, eram o restante. Este verso do capítulo 5, versinho 12, trouxe muita alegria para o meu coração e do meu esposo, porque nós estamos lutando muito atualmente, não só com os nossos alunos que vêm de todas as outras denominações, até alunos que não têm nenhum credo religioso, quanto com os nossos alunos dentro da nossa própria instituição. Porque feitiçaria e adivinhações são muito comuns nas terapias não cristãs. Muito mesmo, para citar uma só, a ideologia. Sim. Então, nós não atacamos pessoas, mas atacamos a filosofia. Essa terapia não tem base cristã, não tem base teológica. E para você fazer parte de um remanescente, você não pode ter nas suas terapias, na sua prática terapêutica, nem feitiçaria, nem adivinhação. Então, para nós fez um sentido muito especial, sabe? É uma limpeza. Faz parte também de uma idolatria. Se você ganha dinheiro com isso, é muito difícil você parar. Isso é teu ídolo. Então, aqui o desafio seria entender, realmente faz sentido, isso aí tem que ser um pré-requisito para ser remanescente, mas aqui Deus diz que vai arrancar. Está pedindo para que nós arranquemos, e o brado está sendo dado. Estamos ensinando. E aí continua aqui no verso 14, do meio de ti arrancarei os teus bosques, que é onde eles adoravam, né, nos altos, e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações, de tal forma que nunca ouvirem. Acho que Daniel 12, verso 1, né? Angústia como nunca houve. E aí se refere depois que Miguel se levantou, ou seja, depois do fim da graça. Está falando aqui desde o verso 7 que o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva que não espera pelo homem, nem aguarda a filho de homens. Sim. Me parece que é o povo sincero que ainda está em outros apriscos. Eles são sinceros no que eles, né, no que foi ensinado para eles. Eles não são conduzidos na vida cristã deles por homens. São conduzidos pelo Senhor. Está vendo? Ó? Que não esperam pelo homem, nem aguarda filhos de homens. Eles são guiados pelo Senhor, mas ainda estão naquele aprisco. Né? Mas vai acontecer que esses povos vão ser chamados para fazer parte dos 144 mil. Ou seja, Deus vai começar a tirar do meio deles as feitiçarias, vai começar a tirar do meio deles todas essas coisas que não estão em harmonia com a verdade, mas eles não tinham essa luz ainda. Essa luz está chegando para eles e Deus está trazendo esse livramento. Seria o restante de Jacó, então não somente incluindo a nós, mas eles também são restantes de Jacó. Parece que essa parte está focando na situação deles. Porque fala aqui, ó, e eles serão como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas. Ou seja, naquele aprisco, eles são como o leão no meio daquelas outras ovelhas que não são sinceras, mas parece que... Bom, a gente já experimenta isso, né? Quando a gente procura seguir a verdade no nosso rebanho, a gente sofre perseguição. No rebanho dele, será que não seria diferente? E o leãozinho dentro de um monte de ovelha. As ovelhas se assustam. Na natureza assim, em si, elas correm, né? Vai causar um rebuliço. Vai causar uma movimentação diferente ali. Isso já tem acontecido, né? Hoje existem muitos líderes religiosos preocupados com seus membros, né? Por causa de indagações, né? O restante de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos, como um leão. Como um leão, exatamente. Então, o leão aqui é do bem. É do bem. Leão da tribo de Judá. Terá força. Terá força. Como um leãozinho, talvez a palavra leãozinho para mostrar docilidade, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, e quando passar, o leãozinho ou leão, pisará e despedaçará as ovelhas, sem que haja quem os livre. Então nós estamos mostrando uma revanche aqui. Porque assim, qual que é essa revolta que acontece geralmente? É o nosso próprio povo contra aqueles que estão querendo, né, viver a mensagem em si, né?
Geralmente a gente coloca sempre o leão como mal e a ovelha como boa, né? Só que aqui é interessante que... É a ovelha, né? Então as ovelhas aqui estão sofrendo a revanche. Bom, vamos continuar então. Ou a Aparência de ovelha, né? ovelha, né? Miqueias. Então, Acabou Miqueias 5? Ou eles se sentem como ovelha. mas agora vamos avançar a partir do verso 15. Tá. Ó, e com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não ouvem. Então, deixem aberto aqui, agora vamos expandir essas ideias aqui, que a gente viu até agora. E com ira e com furor farei vingança contra os gentios, ou nós já sabemos, vamos ver se a mente está contextual. Contra os gentios que não ouvem. Outra palavra para gentios no capítulo 5. Nações? Não. No meio das nações, né? Ou gentios, mas outro nome aqui no contexto. A gente acabou de ver. É aquela questão dos sinônimos que não são iguais. Ovelhas. Ovelhas. Porque as ovelhas já não vão estar sofrendo os juízos dos leões antes? Porque elas são as ovelhas más, são gentios, gentílicas. Cordeiro que fala como dragão. Então outra palavra para gentios aqui seriam as ovelhas no contexto. Sinônimos não iguais, mas sinônimo bíblico. Ok, esses gentios que não aceitaram vão receber as pragas. Zacarias 14, nós não vamos ler, né? No outro MV a gente explorou Zacarias 14. Mas Zacarias 14 diz que aqueles gentios que não subiram para adorar, o texto diz, sobre eles virão as pragas. Sobre os gentios que não subiram para adorar. Então isso está em harmonia com esse capítulo aqui. Ok? Olhem comigo o capítulo 1 de Miqueias. O gentil, para saber isso, ele tem que conhecer pelo menos a mensagem. Senão ele não pode rejeitar, né? Ok, capítulo 1 de Miqueias. Todos estão lá? Capítulo 1, verso 2. Temos 3 minutos. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra. Então a mensagem de Miqueias é uma mensagem importante, gente. Ouvi todos os povos, presta atenção. Tudo o que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor Deus desde o seu templo. Ok, aqui o texto diz que devemos prestar atenção no Senhor Deus desde o seu templo. Então isso quer dizer que Jesus ainda está no santuário. Irmãos, o livro de Miqueias ele tem 2 frentes, somente 2: juízos e promessas de restauração. São só essas 2 frentes. Ele não tem história, ele não tem nada, ele é um homem direto. Só tem um juízo, aí o cara está quase morrendo sem esperança, e fala, não, tem esperança. Recupera outro juízo. Parece suíço, alguém que eu conheço. Pois é. Ele não tem intercalações, ele não faz igual Isaías, Jeremias, Ezequiel, que às vezes dá uma quebrada na intensidade do conteúdo com alguma história. Não. Miqueias, ele é direto. Lata. E o capítulo 3, verso 8, ele fala, olha, porque eu estou cheio do Espírito do Senhor, estou cheio do poder do céu, então eu não tenho meias conversas. Então, no verso 2 ele fala que ainda há graça, porque Jesus está onde? Jesus está no santuário. Vocês conhecem esse conceito, né? Jesus no santuário, porta da graça aberta. Jesus fora do santuário, porta da graça fechada. Quando a Bíblia diz que ele está com o braço estendido, há esperança. Quando o braço do Senhor for recolhido, fechamento da porta da graça. Esconderei de ti o meu rosto. Fechamento da porta da graça. Enquanto o rosto dele não está escondido. Isso é bom ter essa ideia em mente quando for estudar isso aqui. Quando diz lá Daniel, ó Senhor, ouve, levante o seu rosto sobre nós, resplandeça. Continue a interceder por nós. E aí Deus aceita e fala, vou mais 490 anos então. De porta da graça para vocês. Capítulo 1, verso 3. Por quê? Irmãos, agora vamos ver aqui a relevância do verso 2. Ouve todos os povos e preste atenção. Por que que o povo precisa estar atento? Por quê? Por quê? Verso 3. Eis que o Senhor está para sair do seu lugar. Ou seja, a porta da graça está para fechar. Toma cuidado, presta atenção, a porta da graça está para fechar. Agora, trazendo isso para os nossos dias e fazendo uma aplicação, quanto mais perto do fim do tempo de graça, mais direta precisa ser a nossa mensagem. Quanto mais perto do fim da graça, irmãos, mais tem que se excluir a necessidade de rodeios. Por quê? Porque o juízo é iminente. O juízo é iminente, então não tem
Imagina só, está vindo ali um dilúvio, uma onda de 50 metros vai passar em cima aqui. Ô Daniel, eu vim aqui bater um papo com você, como é que está a família? Perco meia hora, o dilúvio vem e mata todo mundo. Uma cabeça d'água, que em Capitólio já teve várias vezes, né? Então é chegar e falar, foge, corre. E a terceira mensagem angélica já começa na lata também. Se alguém adorar a besta, fumaça e tal, fogo, né? Então a mensagem de Miqueias é uma mensagem urgente. Por que urgente? Porque Israel estava para ser destruído em 722. Então trabalhemos com a mente de Miqueias naqueles dias. Miqueias começou a profetizar em 740. Em 18 anos, ele sabia que Israel seria destruído. Então ele tinha pouco tempo para poder reavivar uma nação que estava na lama do pecado. Era tão crítica a situação em Israel que Reis diz que eles tinham feito casas dentro do templo para os sodomitas morarem. E eles botaram um cavalo enorme na entrada do templo e começaram a adorar o cavalo. E ficavam adorando o sol. Então ele tinha quantos anos para poder instruir aquele povo? 18 anos, pouquíssimo tempo. E aí ele foi trabalhando, e ele naturalmente sabia que Amós trabalhou só com eles, e eles expulsaram Amós. Então a mensagem dele precisava ser direta, porque era uma mensagem urgente. O Senhor está para sair do seu templo. Capítulo 1, verso 3. Ok, então Jesus ainda intercede, mas ele estava prestes a parar de interceder. Avança aí para o capítulo 3. Capítulo 3, Jesus ainda intercede. Capítulo 3, verso 4. Ó. Então clamarão. O verbo clamar está em qual tempo? Futuro. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes, Jesus esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Então, o texto está dizendo que ainda existia graça, mas que chegaria um momento que estava logo na frente, que eles iam clamar. Por que a Bíblia usa a expressão que eles iriam clamar e Jesus não ia escutar? Por que essa expressão? Porque ele já teria saído do Santíssimo. Não teria mais graça. Está vendo a expressão? Ele vai esconder o rosto de vocês. E aí Miqueias continua arguindo de maneira poderosa. E aí nós chegamos ao capítulo 4. Notem que na última sentença relacionada à porta da graça, no capítulo 3, verso 4, ainda está no futuro. Olha, vocês vão clamar, ele não vai ouvir mais. Agora nós chegamos ao capítulo 4, e antes da porta da graça fechar é necessário ter autoclamor. Teve autoclamor, quem aceitou, aceitou, quem não aceitou, não aceitou, e aí vem o verso 15. E com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não ouvem. Deixem aberto aqui, olhem Apocalipse comigo aqui. Apocalipse 15. Apocalipse 15. Todos estão lá? Olha, Apocalipse 15, o verso 1, é um verso elementar para isso que a gente está vendo. Toda vez que se menciona pragas no Antigo Testamento, vai usar a palavra ira, furor, indignação, vingança. E o capítulo 15, verso 1 diz: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos. Esses 7 anjos tinham as 7 últimas pragas, porque nelas, nas pragas, é consumada a ira de Deus. Então, quando a Bíblia diz aqui que Deus derramaria sua ira sobre os gentios, na verdade ele derramaria o que sobre os gentios? As pragas. Olha em Romanos capítulo 1. Vamos voltar para mais perto de Miqueias. Será que não tem a ver com os outros 7 lá? Oi? Os 7. Os 7 ministros. Só que seria 7 e mais 1, né? Que seria 8. Mas já é alguma coisa. O caminho é esse. 7 é um número muito comum na Bíblia. O caminho é esse, é você começar a ver as possibilidades de conexão. Aqui são 7 anjos, lá 7 homens. Romanos 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre todo pecado, injustiça dos homens que detêm a verdade. Então do céu se manifesta o quê? A ira de Deus contra o pecado, não contra o homem, mas contra o pecado. Voltem com essa ideia. Então Deus derrama suas pragas são sua ira. Voltem para Miqueias, por gentileza. Miqueias 6. Todos estão em Miqueias 6? Romanos era qual versículo? 1,18. Miqueias 6. Todos estão lá?
Miqueias 6,13 diz: assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Então Deus vai ferir e fragilizar o povo por causa do pecado. E aí, capítulo 7, verso 9, aí é o povo reconhecendo que é digno que eles recebam isso. Sofrerei a ira do Senhor, o povo diz. Por quê? Por que sofrerei a ira? Porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa e execute meu direito, ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Mas esta terra, verso 13, será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras, ou por causa dos seus pecados. Ok, então o que nós estamos vendo aqui é porta da graça fechando para a nação de Israel. Irmãos, eu quero que agora, com esta ideia, com este panorama em mente, que nós vejamos o seguinte, tá? Alguns versos no capítulo 6. Então, no capítulo 1, Jesus está para sair. 3, ele está quase saindo. No 5, ele sai e ministra juízos contra aqueles que rejeitaram. Sai do Santíssimo. Sai do Santíssimo, exatamente. Quando você olha o capítulo 7, eu quero enfatizar outro detalhe. O capítulo 7, verso 11, vai estar em conexão com o capítulo 4. Ainda vai ter autoclamor acontecendo. Por quê? Porque isso aqui é um epílogo, é uma conclusão do livro. Então o autor tem a liberdade de retroagir para fazer uma síntese do que ele abordou. E é o que acontece aqui no do verso 11 ao verso 18. Vejam bem, o verso 11 ao verso 18 é um resumo do livro, tá? No livro nós vamos ver Jesus intercedendo, a chuva serôdia caindo, Jesus exercendo o juízo. Nós vamos ver as mesmas coisas no capítulo 7, do verso 11 em diante, porque no capítulo 7, verso 10, fecha a ideia. No verso 10, eles mesmos falam, nós vamos ser como lama nas ruas. Deus vai exterminar tudo. Mas aí no verso 11 diz, no dia em que eu reedificar os teus muros, nesse dia estará longe e dilatado o estatuto. Isso é qual linguagem? Estará longe e dilatado o estatuto. Dilatado quer dizer grande, expandido. Isso. E o estatuto, a lei. A lei, mas longe seria... longe e dilatado. Vai estar longe no sentido de abarcar tudo, né? Ou seja, a glória do Senhor enchendo toda a terra. Ok. De autoclamor. Então, se você quiser fazer o seu colchete, o capítulo 7, do verso 11 a 14, autoclamor. 7, 11 a 14. 7, Miqueias 7, 11 a 14. Verso 11. Aí nós vamos ler, Mas vai esse ficar que você claro. leu agora, expandido, é qual verso? 11. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia estará longe dilatado o estatuto. Uai, peraí, mas tá diferente. 7, 11. Tá Vamos como? ver. O meu está assim, ó. No dia da reedificação dos teus muros, neste dia serão os teus limites, removido Aqui, para ó. mais longe. É a mesma coisa. Não, mas aqui, olha só. No meu tá assim, ó. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia, longe estará ainda o estatuto. Dá a ideia contrária. Mas Vamos olha ver só, no inglês vi aqui. ó. Miqueias 7, verso 11. Vamos ver no inglês como é que Fala tá. do meu limite removido, né? A ideia de expansão também, né? expansão. Ok, no dia em que os muros serão construídos, nesse dia o decreto será removido para longe. The decree. Mas não fala também outro verso que será removido o decreto que é contra ti? Não seria decreto dominical? Lembra que se faz a aplicação do decreto dominical? Sim. Nesse dia estará removido, nesse dia será o decreto removido para longe. Removido para longe. Aqui fala aqui, né? No dia da reedificação dos teus muros. Muro aqui, será que não é tipo Jerusalém? E agora toda a terra agora não tem limite mais, porque o pecado já não existe e se expandiu. Pode ser, mas aí, quando a gente for seguir lendo, aí fugiria da sequência aqui. Entendi. Exatamente. Mas o caminho é esse, Ricardo. O caminho é você não impor limite à sua mente. Porque se você continuasse lendo, por exemplo, você ia falar, não pode ser isso, porque aqui é a volta de Jesus. Então o caminho é esse, é tentar exercitar a mente. Podemos avançar? Sim.
Verso Ok. 12. 12. Naquele dia, no dia em que os muros forem reedificados, virá-te, tá vendo? Alto clamor, desde a Assíria e das cidades fortificadas, até o rio e até ao mar, e da montanha até a montanha. Então, muitas pessoas vindo, muitas pessoas. Verso 13. Mas esta terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança que habita a sós, no bosque, no meio do Carmelo. Apacentem-se em Bazã. Outra expressão para Bazã aqui seria aprisco, como aparece no capítulo anterior. É aprisco. Ok, então do verso 11 a 14, alto clamor acontecendo. Ok, agora vamos avançar para o verso 15. O verso 15 é fechamento da porta da graça. As pragas começam a cair. Só um pouquinho. Olha só, aqui será entregue a desolação. Então é um juízo contra os maus de Israel, né? O povo de Deus. E apacenta com a tua vara o teu povo, o rebanho da tua herança. Quer dizer, os teus filhos virão de longe, Isaías 60. Isso. E habita sós no bosque. Como assim habita sós no bosque, no meio do Carmelo? Aqui, como nós estamos falando de eventos finais, eu acredito que são os povos que vão se aglutinando por aí. Habita sós no bosque. A gente vai sair para perseguição, os anjos vão nos reunir em cavernas, né? Habita... Mas aqui depois fala que apacenta o teu povo com o teu bordão. Então, tipo assim, a gente levando a mensagem, que aqui é o clamor que a gente vai tem que estar pregando em todos os lugares, a todos os povos, nos bosques, no caminho, e a gente vai lá e prega a mensagem. Como nos dias antigos. Ok, então verso 11 a 14, alto clamor, e aí dá para explorar. Irmãos, um detalhe que eu quero falar é o seguinte, às vezes a gente fica com os conceitos, o povo de Deus em grupinhos, mas onde isso está na Bíblia? A verdade é que a maioria dessas coisas estão na Bíblia e a gente não enxerga. Igual, por exemplo, vocês acreditam que haverá uma abertura de mar vermelho para nós no final? Para o remanescente fiel? Não em maneira literal. Mas agora se eu perguntar, onde isso está na Bíblia? Mas aí se você for a Isaías 11, você vai encontrar isso, que diz assim, aquele dia o Senhor fenderá o grande mar e haverá um caminho seco para o remanescente passar. Então, essas ideias de bosque, o bordão, os 7 pastores ali que vão proteger o povo, tudo isso são coisas que talvez é aquilo que se tornou corriqueiro no nosso dia a dia, mas a gente não tem um verso bíblico para sustentar isso. Ok. Se não me engano, ali na King James em inglês, não é mar vermelho, mas é outra coisa, mas a mesma ideia, né? Só pra... Capítulo 7 agora, verso 15, as pragas, a porta da graça fecha. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Por que eu disse pragas? Porque, tá vendo? Maravilhas como o que eu fiz nos dias da tua saída da terra do Egito. Agora, se vocês deixarem aberto aí, a gente precisa fortificar essa ideia, tá? Olhem comigo Salmo 78, para vocês verem que foram as maravilhas. Tá? Salmo 78. Salmo 78, 11. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Agora, se você vai para o capítulo 4, verso 43, ó. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu, quais são os sinais e maravilhas no campo de Zoã? Converteu os seus rios em sangue, as suas correntes para que não pudessem beber, enviou entre eles enxames de moscas que se consumiram e rãs que os destruíam. Interessante, eu não sei como, né, mas meditem nisso. As rãs destruíram também os egípcios, segundo esse texto, eu não sei como. Deus também mandou pulgões, etc. Então aqui vocês vão ver a ideia de maravilhas sendo operadas. E essas maravilhas então seriam o quê? As pragas. Verso 16 fecha o pensamento. E o terceiro bloco aqui, a segunda vinda de Jesus. Verso 17 de Miqueias 7. Lamberão o pó como serpente, como vermes da terra tremendo, sairão dos seus esconderijos. Tá vendo? Eles vão se esconder nas rochas. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo dele. E aí segue dizendo, verso 17 e 18,
a segunda vinda. Vão ter medo de ti, ou seja, de ti o povo. E vão falar, esconda-te de nós, Sim. cai sobre nós as pedras, a gente não quer ver ele. Então, fechamos assim o capítulo 7. O capítulo 7 então vai fechar com essas 3 pequenas estruturas e no final a volta de Cristo. E aí o verso mal interpretado do verso 19. Tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Esse texto foi usado por Desmond Ford para falar que não existe santuário. Foi um deles, né? Que quando você pede perdão, o seu pecado vai para o fundo do mar. Mas então o que você responderia, Ford? Eu responderia que ele deveria entender a cronologia, que aqui é uma síntese, e o profeta, depois de ter falado tanto juízo, falou, não, eu vou ter que dar uma gota de misericórdia. Se vocês se arrependerem dos seus pecados, Deus perdoa. Não, e aqui também a limpeza do santuário, tipo, uma vez por ano, né? Exatamente. O pecado ficava manchado ali, agora não está mais manchando, mas tirou fora, né? Há esperança para você, peça perdão. Amém. Certeza do perdão. Amém. Glória a Deus. Então assim concluiu o livro de Miqueias. À tarde a gente vai começar em Isaías 60, 61. Como é que vai ser à tarde? Tá? Então Miqueias está aí. Em 2 horas, em 2 vídeos, nós fizemos um apanhado geral do livro, tá bom? Deus abençoe, um bom sábado para você e aqui temos nossos vídeos recomendados para você. Amém.